Pastora, quais são esses objetos dentro de casa que dão legalidades a demônios? Tudo que está ligado a, por exemplo, ocultismo. Às vezes a gente não tem noção, mas a nota de $1 na carteira para trazer sorte é ocultismo, porque quem traz a sorte é o Senhor, tá? Tudo que tem essas coisas assim de antigamente, o olho grego ele traz sorte e proteção, a mão de Fátima vai trazer sorte e proteção, o filtro dos sonhos vai filtrar meus sonhos, a tesoura embaixo do travesseiro vai cortar o pesadelo. Esses são objetos, tá? Que no mundo espiritual há uma ligação com o ocultismo. Às vezes pedras que são consagradas, pedras que têm significados. Qual o significado daquele objeto? Tá? Tem que saber a origem, o significado. Pedra roxa traz sorte de não sei o quê, tem a ver lá com a Uhum. bruxaria. Então tem que ter muito cuidado. Eu vou mostrar um desenho aqui para as pessoas verem por que eu vou mostrar. Porque eu já vi muitos cristãos, e muitos cristãos que têm isso em casa. E eu já vi pastores e pastoras usando roupa com isso. E acha tão bonitinho, né? Mas eles não sabem o que é isso aqui. E toda vez que eu falo desse assunto, eu mostro isso. Porque existe até uns de prato que as irmãs compram para casa. Tem esse desenho aqui, ó. Deixa eu vou virar e mostrar para vocês. Sim. Se alguém tiver isso aqui em casa, escreve aí. Não precisa escrever, não. Deixa pra lá. Melhor não, né? Só pega e joga fora. Isso aqui é Parece mandala, né, pastor? inocente, né? Parece Isso inocente. aqui é um mandala do espiritismo. Tem muita gente que tem isso aqui. E é vendido em todo lugar, né? Como é vendido isso aqui? Isso aqui é mandala do espiritismo. Se tiver isso em casa, ó, faz uma oração renunciando isso aqui e joga fora, hein? Colcha de cama, travesseiro, principalmente esse pano de prato, tem muito, né? Muito. Isso é mandala. Olha lá, isso é mandala. Mandala. Deixa eu pegar outra pergunta aqui, ó. Betânia Brandão. A Ana mesmo, eu não mesmo eu não sendo uma pessoa conhecida, mas tem ministério de intercessão no secreto no quarto. Mesmo assim, posso sofrer ataques de bruxas no espiritual? Sim, pode. Você não é conhecida aqui no reino físico, mas no reino do espírito. O intercessor, o libertador, ele é conhecido. Está incomodando, está paralisando o trabalho do diabo. Então o demônio ele vai ativar aquelas bruxas lá. Ele vai falar, ó, ela está lá no quarto dela orando no secreto. O mundo não te vê, mas o mundo espiritual te vê, tá? Mas como que eu faço para blindar contra os ataques? Continue posicionado, unja a sua casa uma vez na semana. Declara o sangue de Jesus sobre a sua casa. Porque quando a gente consagra a nossa casa ao Senhor, declara o sangue de Jesus, ninguém consegue passar. Não consegue. Tudo que é seu, declara o sangue de Jesus e consagra ao Senhor. Tudo que é consagrado ao Senhor, o diabo não toca. É verdade. Os irmãos estão perguntando aqui, falou que tem tapete, que tem Ih, roupa, meu Deus do céu. e tem essas mandalas aqui. Mas vocês estão perguntando se pode? Eu acabei de falar que é do espiritismo. Não Não pode. pode, Não né? pode Não nada. pode. Se tiver esse Tem desenho também aqui, você tira hoje, da sua casa. o Rafael, hoje também tem uns cordões que são tipo trevo de 4 folhas, mas são lindos, são joias. São 4, um símbolo de 4 coisinhas assim, ó, joias, tá? Tipo uma cruz redonda, trevo de 4 folhas. Aquilo ali Deus me tocou que abre também legalidade. Uhum. A Maria Luísa, ela perguntou assim: quando eu oro, começo a falar em línguas estranhas. Aí, a minha própria boca começa a falar como se fosse Deus. E eu sinto que é Deus.
Porém, depois que acaba aquela oração, depois vem a dúvida. Satanás está tentando confundir a mente dela. Se ela se conectou a Deus, orou a Deus e começou a falar em línguas, é do Senhor, tá? Tudo que é de Deus não traz confusão. Então, repreende essa seta que Satanás está jogando na sua mente, porque é o Senhor. Continua. Teve uma irmã. Não pode parar, né? Ela tem certeza, mas depois vem a dúvida, né? Esse é o inimigo trazendo dúvida, né? Tem uma perguntando aqui que não entendeu sobre a estampa. É isso aqui, ó, mas mandala do espiritismo. Ó. Esse desenho aqui. Pesquisa, mandalas do Espiritismo. Só Pesquisa. mandala do espiritismo. Tem vários desenhos, formatos, mas tudo é mandala, né? A Edneuza, girassol na estrada atrai prosperidade? Dizem, mas posso deixar apenas porque realmente é bonito, sem outra intenção. Posso manter? Se não tiver a intenção de atrair prosperidade, sim. Igual, eu vou colocar uma pimenta na minha casa para tirar inveja. Gente, isso tudo é ocultismo. Crente não tem isso. Colocar vassoura atrás da porta, colocar girassol para trazer prosperidade, isso aí vai trazer pobreza. Porque vai entrar o espírito de escassez. Não, o irmão aqui, o Bruno Santos, está confundindo estrela de Davi com a mandala. A Estrela de estrela de Davi é Davi uma é essa coisa, aqui, ó. tá? Isso aí é estrela de Davi. Mandala do É bem espiritismo diferente. é isso aqui. É diferente, ela tem outra função. Vou chegar bem perto, é outra coisa. Não tem nada a ver. Isso aí, tá? São coisas diferentes. É bom explicar, né? Estrela de Davi é outra É. coisa. A estrela de Davi, ela tem 6 pontas, tá? Bom, deixa eu voltar aqui para minhas perguntas aqui, enquanto as pessoas vão mandando lá. Por que algumas pessoas, missionárias, sentem cheiros específicos, sabores? Eu vi que tem pessoas falando que sentem cheiros durante um processo de libertação, ou quando está orando, ou quando entra em algum lugar. Ou seja, você sente isso no seu corpo físico, mas isso vem do mundo espiritual? Sim. E qual que é o significado? Por que as pessoas, aquilo está sendo revelado para essa pessoa? Quando nós sentimos cheiros, arrepios em alguns lugares, tá? Quer dizer que o discernimento de espíritos foi ativado. Com isso, os sentidos espirituais são ativados: olfato, paladar, audição, visão, tato. Alguns sentidos espirituais são ativados após o discernimento de espírito ser ativado. Então, você entra num lugar e aí você sente um cheiro de vela, sente um cheiro de cigarro, mas ninguém está fumando. Quer dizer o quê? Tem presença demoníaca naquele lugar. É Deus falando assim, ó, se liga, entra em oração, porque tem demônio aí. É Deus te alertando, é um alerta do Senhor para você ficar mais vigilante, para você não sair de casa sem orar. Tem lugar que você vai, que você volta para casa passando mal. Eu saí bem, encontrei com uma pessoa, ela me deu uma olhada, através de um olhar, a gente recebe seta, às vezes de inveja. Então a pessoa vai para casa passando mal, com febre, com dor de cabeça. Essa seta tem que ser quebrada, Salmo 91, tá? Essa seta, Senhor, quebra toda a seta de inveja que foi lançada. Foi só eu encontrar aquela pessoa. Então, essa pessoa é sensível ao mundo espiritual. Essa pessoa, ela tem um chamado grande, provavelmente ou na libertação, ou na área de intercessão, que ela percebe os ambientes, tá? Isso aí é um dom, missionário, assim, que é específico para a pessoa? Mas por que Deus mostra para umas pessoas e para outras não? Por que isso acontece? Devido ao chamado e devido à busca. Se a pessoa tiver um chamado na área de libertação, de intercessão, um chamado de profeta, então essa pessoa ela já tem facilidade, porque Deus já ativou os dons ali. Tem gente que já nasce por causa do chamado. Tem gente que é ativado porque pede.
e quer. Tem gente que não é ativado porque pede, ou tem incredulidade, ou tem religiosidade, ou não faz parte do chamado, entende? Por isso que alguns ganham e outros não. Se a pessoa tiver o chamado ali na área, mesmo sem ela saber, Deus vai ativar. E aí ela precisa, porque ela vai ser atacada no mundo espiritual por ter esse chamado. Então ela precisa desses sentidos espirituais ativos. Tem uma perguntando se pulseira abre legalidade. Eu não sei que tipo de pulseira é essa que você está Depende falando. Depende, né? do símbolo, é. Uhum. Se for de mão de Fátima, anjo grego ou alguma coisa assim, abre. Uhum. Adriana Souza, a paz do Senhor Jesus. Me explica esse sonho. Não, sonho não. Sonho a gente não vai falar, que a gente vai fugir do assunto, tá, pessoal? Tem uma live que a gente falou só sobre sonho aqui. Tá? Eu tenho uma pergunta, missionária. Tem muita gente que carrega objetos de avós e de pais. Por exemplo, um anel, eu já vi isso. Não, esse anel aqui, o meu bisavô usou, depois passou para o meu avô e depois passou para nós. E eu já vi isso. Inclusive, e no passado, esse bisavô, ele nem sabe o passado dessa pessoa, nem sabe o que ela fez, nem sabe se era, às vezes nem era cristão, e ela tá carregando isso dentro de casa, né? Parece aquele. Aí tem aquela série lá, Grande Família, lá do rapaz, esqueci o nome dele agora, que carrega os objetos da mãe dele que morreu. Então fica carregando objetos que pertenciam ao passado, a pessoas da família que morreram. Isso aí tem alguma consequência espiritual? Olha, se a pessoa ela era apegada a esses objetos, ou se esse objeto ele tem algum tipo de consagração, porque eu já vi, tá? As pessoas carregavam pratos, copos, coisas lindas, xícaras de pessoas que já morreram e não acontecer nada. Isso é super tranquilo. Mas eu já vi a vida da pessoa tá travada e Deus me fala assim, ó, tá lá naquele prato que a sua mãe te deu, que era da sua avó. Então, tem que pedir discernimento, pedir para Deus revelar, Senhor, tem alguma coisa aqui na minha casa que tem demônio, que está travando a minha vida? Deus vai mostrar, tá? Tem uns que sim, tem uns que não. Só pela pessoa ter morrido não tem problema, tá? Mas depende da do espiritual daquele objeto. O que que aconteceu com aquele objeto ali na vida da pessoa? A minha avó era muito apegada, ninguém podia tocar. Então aquilo ali não é bom estar na sua casa. Ela tinha um apego com aquilo, uma idolatria naquilo, né. Então causa sim consequência em Uhum, alguns casos. sim. O Alessio disse assim: Nós mudamos para um novo apartamento, tinha bastante coisa para ser limpo. Cada vez que começamos a limpar, a casa começa. Cada vez que começamos a limpar a casa, começamos a passar mal. Olha aí. É, tem demônio ali na casa, com certeza. Demônios se escondem nas paredes, demônios se escondem nos espelhos, nos móveis, tá? Eles se escondem. Ah, comecei a orar, o móvel começou a estalar. Demônio tá ali. Então, comecei a passar mal. O que que eu vou fazer? Eu vou me revestir antes de limpar essa casa. Eu não posso ir sozinho, eu não posso sem revestimento. A Bíblia diz em Efésios para a gente se vestir de toda a armadura de Deus. Então, pede a Deus a armadura antes de limpar. A limpeza, ela não é algo só físico. A limpeza, ela também é algo espiritual. O demônio, ele não quer que você toque ali para você não tirar as forças dele. A sujeira fortalece demônio. Então, o que que acontece? Revesti da armadura de Deus, peguei ali meu olhinho de unção, ó. Senhor, envia os seus anjos aqui para limpar a casa antes de mim. Se tiver demônio, já vai enfraquecendo esses demônios. Se tiver demônio, se houve consagração aqui dentro, já vai quebrando. Se houve aqui imoralidade, Senhor, perdoa, já vai quebrando. Começa a quebrar toda a raiz que o demônio possa ter se enraizado ali. Pega o óleo de unção e sai colocando nas paredes, nas portas, na janela, em tudo.
mandando todo demônio embora, expulsa da parede, expulsa da janela, expulsa. Eu orando de madrugada, o pastor Paulo falou uma coisa e já aconteceu comigo. As irmãs falaram: irmã, enquanto você estava orando, eu vi um demônio sair de dentro da minha parede e indo embora. Eles se escondem, tá? Então tem que mandar eles embora e depois ungir tudo, declarando o sangue de Jesus e o fogo, a presença do Espírito Santo. Não há demônio que aguente.